Olá, meu nome é Eduardo e o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu tenho feito, porque hoje a gente vai falar de nomes de bandas e artistas. Geralmente, quando tu assiste um vídeo na internet, liga a televisão, no celular, alguém está pronunciando o nome de uma banda ou de um artista de forma incorreta. Então o vídeo de hoje é para te ajudar aí a pronunciar corretamente e pressionar teus amigos com o jeito certo de se falar o nome de uma banda ou de um artista. Eu reuni aqui uma lista de artistas que estão na cultura pop, estão no inconsciente coletivo e que é bom saber o nome deles, né? Nunca faz mal saber a pronúncia correta. Então vamos começar. Esse é bem fácil, esse todo mundo já fala certo, é o ABBA. Então não tem uma pronúncia muito diferente do que a gente já conhece. Então essa banda aí, o inglês e o português é bem parecido, então se tu falar ABBA, não tem problema. Vamos então para o próximo artista. Essa é a minha banda favorita de todos os tempos. Tem um vídeo que eu fiz sobre eles recentemente. E essa aí muita gente fala errado. O jeito certo de falar o nome dessa banda é o AC/DC. Muita gente no Brasil fala AC/DC e dá essa esticada no C final. Na Austrália, eles gostam muito de dar apelidos e nomes para as coisas que pertencem a eles. E como o AC/DC é uma banda australiana, na Austrália eles chamam eles de Akadaka. É só um nome carinhoso, não significa nada de especial, não tem um significado escondido por trás disso, mas é só um nome carinhoso que o público australiano deu para a banda. Esse próximo artista, muita gente erra o nome. Esse aqui é clássico as pessoas errarem. Conhece o Aerosmith? Então, o jeito correto de se falar o nome dessa banda é Aerosmith. Então tem aí o TH no final e tem não pronunciar todas as letras do nome, né? Não é aero, e sim arrow, que nem se pronuncia flecha. Sabe o seriado Arrow? É exatamente assim que se pronuncia aero. Sabe o vilão principal do filme The Matrix? Então, esse filme muita gente pronuncia errado, mas falar Matrix não tem problema. Pois é, o nome do vilão é Mr. Smith. Então tu junta o Arrow, o seriado, com o vilão do Matrix, o Mr. Smith, e tu tem o Aerosmith. E esse é o jeito correto de pronunciar o nome dessa banda. Então vamos lá para os anos 60, tem essa banda que influenciou Bob Dylan a tocar instrumentos elétricos, The Animals, ou The Animals também pode ser. Como eu estou fazendo essa lista em ordem alfabética, o estilo musical, o tipo de artista, a década e a época vão ser bem misturados, vão ser bem sortidos. Então vamos lá para uma banda mais recente, ou não tão recente assim, Arcade Fire. Então, o fogo dos arcades, né? O fogo dos fliperamas. Não sei porque eles botaram esse nome, mas é isso que se traduz literalmente o nome da banda, né? São palavras que a gente já conhece, né? Então, Arcade e Fire, a gente já conhece essas palavras, estão bem no nosso inconsciente, então é mais fácil de se interpretar e de se traduzir o nome dessa banda e de se pronunciar corretamente. Próximo artista é The Band. Então aí a banda de acompanhamento do Bob Dylan que se deram tão bem que resolveram fazer uma carreira solo, né? Sair debaixo da asa aí do grande poeta. Então esse próximo grupo, The Beach Boys, banda de Brian Wilson com sua famosa obra interminável Pet Sounds, que foi responsável por influenciar os Beatles para criarem o Sgt. Pepper's. Então aí, história muito famosa, história carimbada do rock aí, essa batalha que o cara teve no estúdio para criar a sua obra-prima, então aí um disco muito conhecido. E The Beach Boys, tem que cuidar porque beach é praia e bitch é vagabunda. Então, palavrão aqui, então. The Beach Boys, os garotos da praia. The Beach Boys, aí é outra coisa, né? Então agora a gente pula de surf music para hip hop. Tinha os Beach Boys, mas agora a gente pula para os Beastie Boys. Então Beastie Boys, aí uma banda de hip hop muito famosa. E aí o jeito de pronunciar o estilo também, hip hop, que é o pulo descolado. Hip é descolado, é uma coisa que está na moda, uma coisa que está atual. E hop é dar um pulinho. Então o pulo descolado, esse seria a tradução do nome do estilo. Agora a gente vai falar de um dos grupos mais famosos de todos os tempos, responsáveis por deixar aí, criar a trajetória e criar o manual de como ser um grupo de rock e como ser um rockstar. Estou falando do The Beatles. Não é os Beatles, The Beatles. Tem que cuidar muito bem para falar o nome deles. Então vamos para um grupo dos anos 70, The Bee Gees. Então aí a gente conhece eles, né? Muita gente fala Bee Gees, mas também não tá errado, né? Mas Bee Gees, tem só uma cadênciazinha na hora de falar. Então do disco, do dance, do funk, a gente pula pro punk rock. E a gente vai falar do Black Flag. Esse aí todo mundo sabe como pronunciar o nome, né? Mas aí geralmente aquela abrasileirada sempre vira Black Flag, mas Black Flag. Esse é o jeito correto de falar o nome da banda. Não sei porque isso é engraçado, mas é. Agora a gente vai falar de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, que muita gente fala o nome errado, e é o Black Sabbath. Então tem que ter esse TH no final, parece pomposo, parece frescura, mas esse é o jeito correto de pronunciar o nome da banda. Vem comigo, Black Sabbath. Tem que ter esse TH no final, né? Todo mundo fala Black Sabbath. A tradução de Sabbath para o português é Sabá, então eu acho que
é muito fácil tu pegar e fazer essa transposição, e o que também não está errado, né? Assim como as pessoas falam AC/DC, não tem problema nenhum. Mas esse é um vídeo de como pronunciar corretamente, então é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Então a gente pula agora para aquela época nos anos 70, onde eles gostavam de botar nome de cidade em banda. Então é o Boston. Então aí tem um pouquinho de diferença no jeito de pronunciar o nome, né? Em português a gente dá aquela esticadinha sempre no final das palavras em inglês. A gente fala Boston, mas se tu for falar ela em inglês é Boston. Então dá aquela comidinha no final da palavra. Então a gente já pula para os anos 90 com o clima dançante do Chemical Brothers. Aí Brothers é uma palavra que a gente dá uma brasileirada, né? Brother, mas o jeito correto é The Chemical Brothers. Então tem esse jeitinho de falar aí, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então a gente vai para mais uma banda com nome de cidade, e essa aqui tem uma pequena diferença do jeito que a gente costuma falar, né? Em inglês o nome dessa banda é Chicago. Então ela tem um pouquinho de diferença na pronúncia porque a gente fala Chicago. Esse próximo grupo tem uma das capas mais icônicas de todos os tempos. Quem nunca viu a capa de London Calling? E é óbvio que eu tô falando de The Clash. A gente dá uma brasileirada no nome deles, mas tu quer impressionar teus amigos, fala lá pra eles. The Clash. E a gente já pula pra um grupo que é muito fácil de falar o nome deles, que é o Coldplay. Então aí a gente já conhece, né? Talvez a gente dê aquela velha brasileirada, a gente fala Coldplay, mas quer falar direitinho? Coldplay. Esse próximo artista é o criador do shock rock. Ele criou também um manual de regras de como impressionar as pessoas na hora de se apresentar no palco. Eu tô falando do Alice Cooper. Então no Brasil a gente tem um nome Alice, né? Então isso dificulta um pouco de falar corretamente o nome desse cara. O jeito de pronunciar corretamente o nome dele é quase que um E com acento e o O fechado. Então Alice Cooper. Então tu fecha o O e abre o A. Esse é o jeito de pronunciar o nome dele corretamente. Fala do primeiro supergrupo da história, que é o Cream. A gente conhece, a gente consegue pronunciar esse nome aí. Banda de Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce. Por sinal, o documentário do Ginger Baker é bem legal. Ver como o cara era excêntrico, era um baterista incrível e as pessoas simplesmente toleravam a personalidade extremamente estranha dele porque ele era um baterista muito bom. Vale a pena conferir. Vou falar agora de uma banda que escolheu um nome horrível. A banda é muito boa, os sons são demais, mas o nome é horrível, que é o Creedence Clearwater Revival. Então aí esse nome, uma combinação de várias coisas dos integrantes da banda, e todo mundo conhece, ou lá fora eles conhecem como CCR. Quer falar Creedence Clearwater Revival, fora do Brasil tu pode falar CCR, que as pessoas vão saber a banda que tu tá falando. Mas e aqui tem muita gente que fala Creedence, né? Então, Creedence Clearwater Revival. Então a gente vai para um grupo do final dos anos 60, Crosby, Stills and Nash. Então aí só tem que cuidar um pouquinho na hora de pronunciar as palavras. Eles misturam rock, folk, então tem bem aquele estilo americana e eu fiz um vídeo sobre isso também. Essa banda é muito interessante, vale a pena conferir o som deles. Mas o jeito correto de pronunciar o nome, Crosby, Stills and Nash. Uma coisa que é interessante que a gente tem que cuidar quando falar inglês é que tem palavras que não têm acento. Mas para nós que falamos português, tem palavras que soam como se elas tivessem acento. Nesse caso, Crosby, Stills, Nash. Nash parece que tem acento, mas é simplesmente um A no inglês, né? Então é engraçado tu falar A, que é o A, mas quando tu fala Nash, tu não fala Nash, tu fala Nash. Então tem essa diferença que tem que tomar cuidado. Vamos falar então de um dos nomes mais famosos da música eletrônica, Daft Punk. Então tem que cuidar muito na hora de pronunciar, porque essa palavrinha é bem difícil. Daft. Então a gente vai agora para um dos maiores nomes do hard rock dos anos 80, que é o Def Leppard. Eles mudaram o jeito que se escreve essas palavras, mas o sentido continua o mesmo. Def Leppard, o leopardo surdo. Então, um grande nome de banda. É um daqueles nomes que tu tá tão acostumado a falar e tão acostumado a escutar que quando tu para prestar atenção no que ele significa, tu pensa, meu Deus. Então agora a gente vai pro New Wave com o Devo. Então aí, nomezinho também meio fácil de falar. No Brasil a gente conhece eles, aqueles caras dos chapeuzinhos estranhos, chapeuzinho vermelho, aquele clipe passava direto na MTV. Não posso dizer que eu gosto do som deles, mas tá aí, Devo. Em contrapartida, esse próximo artista eu gosto demais, que é o Dire Straits. Então aí, passando necessidades, né? Passando por momentos ruins, tá de cinto apertado. Isso significa Dire Straits. E tem que cuidar um pouquinho na hora de falar o nome deles, mas eu acho que a maioria das pessoas que eu converso, assim, elas sabem pronunciar corretamente. Esse próximo grupo elas mudaram de nome, mas elas eram conhecidas como Dixie Chicks. E agora elas são conhecidas só como Chicks, porque Dixie é uma palavra, uma gíria, uma expressão para quem tinha orgulho de pertencer ao sul dos Estados Unidos. E hoje em dia esse é um assunto muito tabu, então a gente vai falar do próximo artista. É um grupo muito conhecido e o nome é The Doors. Então todo mundo sabe falar o nome deles também, não precisa de muito mais explicação.
Esse próximo grupo teve o disco mais vendido de todos os tempos durante muitos anos. Eles superaram até Michael Jackson. E eu tô falando, é claro, do The Eagles. Eles têm muitos fãs, muita gente é muito fanático por essa banda. Adoro o som deles. E quem destronou eles do disco mais vendido de todos os tempos foi o meu amado AC/DC. Então Back in Black tá no topo dos discos mais vendidos de todos os tempos. Coisa boa. Então a gente sai do country rock dos Eagles e a gente vai pro funk dos anos 70, com Earth, Wind and Fire. Todo mundo sabe pronunciar o nome dessa banda, né? Bem famosa. Aquele som deles do September é muito conhecido, então todo mundo sabe quem eles são, né? E a gente vai para mais um trio, que é o Emerson, Lake and Palmer. Então aí as pessoas também conhecem, né? O famoso ELP. Então, geralmente, quando essas bandas têm um nome muito grande, as pessoas contraem, né? Então, Emerson, Lake and Palmer, ELP. Vou falar de uma dupla agora que influenciou até os Beatles, The Everly Brothers. Então, um nome meio dificilzinho de falar, mas tem que cuidar na pronúncia. Mas tá aí, grande influência. Não tão muito mais no inconsciente coletivo, mas grande nome da história do rock. Agora uma banda que recentemente voltou pra cultura pop, pro inconsciente coletivo, com aquele videozinho do cara andando de skate, tomando um suquinho, é o Fleetwood Mac. Esses tempos aí eu fiz um vídeo sobre Lindsey Buckingham, com aquele som I Don't Mind, que é fantástico. Então ele era aí um membro do Fleetwood Mac, e o jeito correto de pronunciar isso, Fleetwood Mac. Então tem que ter um cuidadinho especial na hora de falar o nome dessa banda, fantástica por sinal, vale a pena ser escutado. Eu sou um cara do rock aí, mas Fleetwood Mac vale a pena ser escutado. Então agora a gente vai falar de rock progressivo e tem esse grupo que compartilha o nome do Mega Drive nos Estados Unidos, que é o Genesis. Então a gente tem na Bíblia aí o Gênesis e em inglês Genesis. Não se dá essa ênfase no S como a gente faz aqui, né? E aí de progressivo a gente vai pro psicodélico com o Grateful Dead. Essa aí todo mundo sabe pronunciar o nome. Quem conhece gosta muito, quem não conhece acho que não tem vontade de conhecer. É um som bem específico para pessoas bem específicas e eu não conheço o suficiente para saber se eu gosto ou não, mas pelo que eu sei da banda, não é a minha praia. Mas Grateful Dead não tem muita diferença do português. O parente mais próximo do psicodélico é o maconheiro. Então a gente vai falar de que banda? Green Day. O Dia Verde, né? Quem sabe a história da banda sabe muito bem porque que eles têm esse nome. Um dos maiores, ou talvez o maior nome do hard rock é o Guns N' Roses. Então tem que cuidar muito bem na hora de pronunciar esse nome. Eu vejo muita gente pronunciando errado, mas é Guns N' Roses. Né? Tem o Guns N' Roses, a gente costuma juntar todas as palavras numa só. Em inglês eles também são conhecidos como GNR, mas o jeito correto de pronunciar, Guns N' Roses. Então a gente volta pro funk dos anos 70 com The Isley Brothers. Então tem que cuidar muito bem, esse é mais um daqueles casos onde parece que tem acento. Não é Isley Brothers, é Isley Brothers. Então tem que cuidar muito bem. Esse próximo grupo foi comparado com The Who e compartilha o nome com Pearl Jam, mas é uma banda chamada só The Jam. Então esses outros nomes a gente vai falar mais à frente. E a gente volta para psicodelia com Jefferson Airplane. Então só tem que cuidar um pouquinho na hora de pronunciar, mas não é tão difícil de falar. Vamos lá de novo? Jefferson Airplane. E aí eu falando de nomes clássicos da história do rock, do soul, do funk. Então vamos dar uma sujadinha nessa lista? Jonas Brothers. Então tá aí uns artistas que eu acho que não merecem estar junto com esses outros nomes, mas eles têm sua influência, têm seu mérito, são famosos para quem gosta deles, então tem o nome Jonas Brothers. Então só tem que cuidar o Brothers e Jonas é Jonas. Esse próximo grupo é muito famoso, tem muitos fãs, mas não é o que eu costumo escutar. Eu tô falando de Joy Division. Então só tem que cuidar um pouquinho, porque tem horas que o S tem esse som de Z, né? Então, Division. Tem que cuidar um pouquinho nesse jeito de falar. Mas então tá aí o nome da banda, Joy Division. Então vamos lá para a invasão britânica dos anos 60. Quem gosta desse estilo de música sabe pronunciar esse nome, porque não é muito diferente do português. E eu tô falando do The Kinks. Então, nome fácil de pronunciar. Passamos por vários estilos, mas voltamos pro funk. Eu tô falando de Kool and the Gang. Então aí meio fácil de falar o nome, né? Não é tão complicado. Esse funkzinho americano dos anos 70 eu curto demais. Chegamos agora então num dos grandes nomes do rock. Esse nome aqui as pessoas costumam falar errado ou dar uma brasileirada no nome, mas eu tô falando de Led Zeppelin. Então, geralmente, as pessoas falam o quê? Led Zeppelin, né? Dá aquela portuguesada, fala todas as letras possíveis, mas o jeito correto é dar essa encurtadinha na palavra, né? Led Zeppelin. Se tem o prêmio de nome complicado para uma banda, essa banda ganha o prêmio. Tu já sabe de quem é que eu tô falando, né? É o Lynyrd Skynyrd. Eles botaram propositalmente o nome errado para ficar difícil de falar mesmo, mas o jeito correto de falar, Lynyrd Skynyrd. Esse próximo grupo tem uma história curiosa, porque eu acho que quem lançou essa moda de usar camisa de banda sem escutar a banda, sem conhecer quem eles são, não foram as Kardashian lá. Eu acho que foi a Rachel do Friends. Ela usa uma camisa do MC5.
E é um som tão distorcido, é um som tão grotesco pra quem não curte rock, ou até pra quem curte rock. Eu já tentei gostar dessa banda e eu não consegui gostar. Então eu que amo rock não consegui gostar, eu duvido que a Rachel Green ou a Jennifer Aniston iam escutar MC5, mas tá ela lá usando essa camiseta num dos episódios do Friends. Pra terminar a parte 1 dessa lista de hoje, pro vídeo não ficar muito comprido, esse nome muita gente erra na hora de falar. E eu tô falando, claro, do Metallica. Então tem esse fechadinho no ar aí que a gente não fala, né? A gente fala Metallica, né? Mas quer pronunciar certo, quer impressionar os teus amigos, ou quer que todo mundo te ache um pomposo, um fresco, Metallica. Então essa foi a primeira parte de como pronunciar nomes de bandas e artistas. Tens algum grupo ou um artista que não expliquei como pronunciar corretamente o nome deles nessa lista que eu fiz hoje? Deixa aí embaixo nos comentários. Como sempre, quer pedir uma música para um próximo vídeo? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.